existia um desejo de um povo de voltar para casa, porque este povo estava exilado, foi feito cativo numa terra distante. E além de viverem cativos, não podiam manifestar o culto ao seu Deus, não podia rezar, e isso nutria no coração uma saudade grande, um desejo de voltar para casa, um desejo de voltar para junto de Deus. E esse povo foi permitido voltar. Quando voltaram, eles começam a expressar isso nos salmos, como este que nós escutamos na missa de hoje. Parecia um sonho quando soubemos que os nossos cativos estavam voltando para casa. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. A gente espalhou as sementes em meio às lágrimas, mas agora estamos colhendo com alegria. Saímos chorando de tristeza, espalhando as sementes, mas agora voltamos para casa carregando os feixes. Este povo começa a exultar de alegria, porque estavam voltando para casa. Não uma casa física, um templo físico, mas estavam voltando para os braços de Deus, para a presença de Deus. E isso fez o coração arder de felicidade. Mais uma vez agora podemos estar junto do Senhor. Gravem isso, voltar para casa, deixar as coisas velhas para trás e ir em direção ao Senhor que os esperava. Como também escutamos isso hoje no livro de Jeremias, que está vivendo a dor dos exilados, virão gente de todos os lados, o resto de Israel, aqueles que irão permanecer, os que vão ficar, e eu os receberei, mudarei a sua sorte como torrentes no deserto. Fica uma mensagem de esperança, que mesmo diante de toda prova, diante da dor, existe a certeza de que um dia este povo estaria mais uma vez junto do seu Deus, do seu Senhor, voltariam para casa. A cena do evangelho de hoje é muito bonita, muito interessante. Ela é atípica, inclusive. É diferente destes outros tantos encontros que Jesus tem. E estes encontros provocam uma mudança no coração das pessoas. Ninguém que se encontrava com o Cristo ia embora da mesma forma como havia chegado. A vida era transformada, o coração mudava, nada mais era como antes, a vida velha já não tinha mais sentido. O que importava agora era que o Senhor ocupava o espaço dele no coração do ser humano. Quando eu digo para vocês que esta cena do Evangelho é atípica, porque é difícil demais, eu não sei se é a única vez, mas se não é a única, é raro isso acontecer. É difícil o texto dar nome a alguém que é curado por Jesus. Geralmente, as pessoas que se encontram com Jesus são identificadas com a sua doença. Era o cego, o surdo, o paralítico, a mulher que sofria de uma hemorragia, aquele homem que estava possesso, mas um nome é difícil a gente ver. Só que este cego que irá se encontrar com Jesus, ele tem um nome, se chama Bartimeu. O texto fala até o nome do pai dele, era o filho de Timeu. Ou seja, não era um indigente, uma pessoa qualquer, pelo contrário, era alguém conhecido da comunidade. Marcos se lembra do nome dele, se lembra do nome do pai dele. Marcos tem essa memória ainda de quem era aquele homem. Bartimeu tinha todas as condições
para não estar naquele lugar que ele se encontrava, à margem do caminho, mendigando. O que o levou àquela condição, àquela situação de miséria, a gente não sabe, nem precisa saber também. O certo é que ele estava vivendo em um lugar que não era o lugar que Deus queria, o lugar que Deus desejou para ele. Bartimeu estava vivendo à margem do caminho, mesmo tendo uma casa paterna, mesmo tendo um lar, mesmo tendo um lugar que era dele por direito. Quando Jesus passa no caminho que Bartimeu se encontrava, ele para. O Senhor continua a parar na nossa história, na nossa vida. A gente que não percebe, talvez por conta da dureza do coração, da dificuldade de acreditar, Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Grita muito, a ponto de incomodar as pessoas que estavam ali. Eu acho interessante que Bartimeu não pede cura num primeiro momento, pede piedade. E talvez este pedido de Bartimeu até justifica o que o levou àquela condição de miséria, de mendigo, de quem estava necessitando, de quem estava precisando. A piedade que Bartimeu desejava naquele momento, talvez tenha sido o que o levou até lá, porque havia uma distância entre ele e o seu Deus, e também para ele se fazia necessário voltar, um retorno sincero, um encontro com o Senhor que fosse capaz de mudar a sua vida, o seu coração, a sua trajetória. A piedade de que ele precisava simbolizava muito, porque também ele não queria mais viver daquela forma, naquela condição. Também ele não queria mais estar à margem, e por isso que mesmo diante da reprovação de todo mundo, ele continua e insiste em gritar, porque não queria mais viver assim. E como seria bom, meus irmãos, se a gente começasse a pensar, talvez, no lugar que estamos, no lugar que estamos vivendo, na situação que estamos vivendo, porque talvez, sem que a gente perceba, estamos vivendo à margem e mendigando tantas coisas que não são capazes de preencher o nosso coração. Estamos mendigando afeto, nós mendigamos amor, nós mendigamos atenção de pessoas que muitas vezes não têm nada a nos oferecer, ou quando oferece são migalhas que não são capazes de preencher o nosso coração. E isso vai durar até o momento que eu entender, que eu tomar consciência que eu preciso de Deus, que a minha vida necessita do Senhor, que eu também tenho que me esforçar para vê-lo, para estar diante dele, porque o que está me separando, a estrada que me separa entre eu e o meu Deus, são as minhas misérias, os meus pecados, que tanto têm me afastado dele. O Senhor passa na nossa vida, continua a passar, para que possamos enxergá-lo. Quando Jesus para diante de Bartimeu, e é tão bonito essas paradas que o Senhor faz, é tão bonito quando ele se encontra com as pessoas, ele manda chamá-lo, e as pessoas vão até Bartimeu. Coragem, levanta, ele quer te ver, ele te chama. O chamado que Deus nos faz é avassalador. Inclusive Jeremias expressa isso no seu livro também. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foi uma batalha desigual, fostes mais forte do que eu. Quando Deus nos chama, quando Deus para na nossa vida, na nossa história, a gente não pode mais se comportar como se Ele não estivesse aí, como se também Ele não desejasse ardentemente se encontrar conosco, mudar a nossa vida. É aquele coração generoso, sensível, que agora consegue se entregar ao seu amado, ao seu Deus.
Estas palavras hoje são ressoadas no coração de cada um de nós. Coragem, levantar da margem do caminho, levantar deste lugar que não é o lugar que Deus deseja, que Deus quer, se entregar a Ele, ter essa coragem de se libertar de tudo aquilo que nos prende demais, de tudo aquilo que não preenche o nosso coração, de ir até o encontro dEle, deixar-nos seduzir pelo Senhor. Quando Bartimeu escuta o chamado de Deus, interessante, né? Queria falar para vocês antes do nome deste que é dado a ele, o cego, Bartimeu. O contexto bíblico, o nome não é algo em vão. O nome simboliza a própria pessoa. Para o povo judeu, quando se escolhia o nome para alguém, queria identificar a própria pessoa. Também para nós cristãos, por muito tempo, era assim. Por exemplo, o Papa, quando é eleito, ele muda o nome, né? Deixa o nome de batismo, assume um outro nome, para simbolizar de agora em diante como será o seu apostolado. Quando o cardeal Bergoglio, que é o Papa Francisco, foi eleito na Capela Sistina, ele estava sentado de um lado de um cardeal brasileiro. E esse cardeal disse o seguinte para ele: lembre-se dos pobres. Imediatamente, ele se lembrou de Francisco de Assis, o santo dos pobres, por isso escolheu este nome, porque o seu ministério seria norteado principalmente para os pobres, aqueles que estão à margem. O nome simbolizava muito. Quando eu falei para vocês que nós deixamos de escolher nomes bíblicos, nomes de santos, está vivendo uma modinha hoje em dia, né? Patrick, Enzo, Kaique, esses nomes assim, né? Antigamente se botava nome de Antônio, José, Maria, Pedro, Paulo, Davi, Miguel, Rafael, Catarina. Eram nomes bíblicos, Esther, nomes de santos. Hoje as pessoas estão perdendo, infelizmente, esse costume, que era tão bonito. Mas o nome era a pessoa de Bartimeu que estava ali. Jesus não viu um mendigo, um cego, Jesus viu uma pessoa. Talvez esse evangelho foi muito proporcional por tudo que a gente viveu aqui nesta noite. Enxergar a pessoa, além da sua aparência, além daquilo que ela é, enxergar o ser humano que está ali. A gente se desprover de tudo aquilo que é julgamento dentro de nós, enxergar com o coração. Se todo mundo repreendia Bartimeu porque enxergava um homem jogado à beira do caminho, nós não deveríamos agir assim. A gente deveria agir como o Senhor, enxergar a pessoa, a sua dignidade, o seu valor, enxergar por dentro, ver com o coração. Foi isso que o Senhor enxergou em Bartimeu. E quando Bartimeu escuta o chamado do Senhor, é bonito como o Evangelho descreve isso, ele jogou o manto, parece ser uma coisa aleatória, para que jogar o manto? Mas também num contexto bíblico, o manto, a roupa, simbolizava a pessoa em si, até o corpo, era como se fosse parte do corpo da própria pessoa. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma procissão com o Santíssimo Sacramento, com a capa ali pluvial, as pessoas costumam tocar na veste, na capa, porque é como se estivesse tocando ali o próprio Cristo. E o gesto de jogar o manto para trás é o quê? Eu não quero mais viver esta vida. Tudo aquilo que eu vivia até agora não foi capaz de me preencher, de me dar alegria. O manto de Bartimeu era a imagem
do homem velho, daquilo que precisava ficar para trás, e também a gente tem que jogar fora tudo isso, o manto das mentiras, das nossas desilusões, dos nossos vícios, daquilo que está nos impedindo de se encontrar com o Senhor. Precisamos nos libertar desta imagem do homem velho e neste salto de alegria, ir até o encontro dele e ali mudar a nossa história, o nosso rumo, a nossa trajetória. É um manto que a gente está usando, que não é o que deveríamos usar, é o lugar que estamos, que não é o lugar que deveríamos estar. Bartimeu não deveria estar ali. É somente nesse momento que ele se encontra com o Senhor, que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Parece ser uma pergunta muito óbvia, e Bartimeu responde: que eu possa ver. Vamos pedir isso também, que eu veja, Senhor. Mas Padre, consigo te ver, consigo ver as pessoas que estão aqui. Não é sobre isso, gente. A cegueira de Bartimeu não era física. Engraçado que o texto mesmo nos fala sobre isso, né? No mesmo instante, ele recuperou a vista. Ele via antes. A gente não se recupera o que nunca teve. Houve um tempo que Bartimeu enxergava. Bartimeu estava cego espiritualmente. Estava às margens do caminho, como também a gente possa estar. E ele recuperou a vista naquele momento. E o que fez ele recuperar a vista? Ele se encontrou com Cristo. E seguia Jesus pelo caminho. Olha como é bonito o texto. Primeiro momento, um homem jogado à margem do caminho, cego, mendigo, sem dignidade, sem beleza, sem valor, sem vida. O Senhor passa na vida deste homem, ele se encontra com ele, a sua história é mudada, as coisas antigas não importam mais. Agora este homem está em pé, ele está vendo, e ele está no caminho, seguindo Cristo. Como que Deus age na nossa vida? Isso é visível aos olhos físicos. Quando eu vejo, por exemplo, uma família que começa a participar da igreja, eles jogam o manto velho para trás, começam a seguir o mestre, a vida transfigura. Nossa vida é assim também. Quando a gente se encontra com o Senhor, a margem já não é mais o nosso lugar, o nosso espaço. A gente já não vive mais como mendigos. A gente dá um salto também, abandona o que precisa deixar para trás. E o que importa agora é os olhos fixos no Senhor, que nos chama. E que a gente possa voltar a enxergar também. Que o coração da gente possa voltar a sentir esse desejo de estar com Ele. Que a gente possa escutar a voz do Senhor penetrando íntimo, o coração feito de pedra, e que esta voz nos seduza também, assim como seduziu Jeremias, que a gente possa entender que o nosso lugar é no meio do caminho, que a nossa vida tem dignidade, que nós somos amados, que Deus nos ama, e que Deus espera a gente voltar para casa também.